Olá, meu nome é o Anderson e esta é mais uma aula do curso Django Framework do Zero. E nesta aula você vai aprender a terceira parte de como consumir uma API de dados. É a continuação da aula anterior. Então, bora lá? Vamos codar? Beleza, pessoal, já estou aqui na tela do VS Code com o roteirinho aqui da 49ª aula do nosso curso do Django Framework no Zero aí que está no canal, na playlist, né, gratuita aí, desde o do início lá da primeira aula, tá? Recomendo aí vocês assinar o canal para não perder nenhuma das aulas e acompanhar a playlist lá, colocar suas dúvidas e tudo mais. Então, dando sequência aqui, né, a gente já está na terceira parte desse consumo de API. Eu estou fazendo assim para não ficar umas aulas muito extensas, né? Então, na primeira parte aqui, a gente fez a requisição para uma API lá de Pokémon, né? Atualizamos aqui para exibir para salvar a imagem no model, né? Foi essa alteração aqui que fizemos. Só recapitulando aqui, né? Fizemos aqui no model de pools, né? Adicionamos aqui imagem. eh, Ainda não usamos esse campo ainda, vamos usar hoje. E aí depois fizemos aqui a implementação aqui no question form, né? Que processa o formulário. A gente fizemos aqui a implementação de um botão, né, na verdade, uma partezinha aqui, ó, de quando você estiver criando uma questão nova, você tem a opção de carregar os dados de um Pokémon pela API e exibir ali na página, com esse script aqui, tá? Com essa coisa que foi a aula passada aqui que a gente fez. Então, nessa abordagem aqui, ficou assim, ó. E deixa eu subir o servidor, só para relembrar aqui vocês. Então, o servidor tá assim, ó. A cada hora ele busca aqui aleatoriamente um Pokémon, carrega aqui, ó, né? Toda vez ele vai lá na API e carrega com JavaScript, com a imagem, e a ideia aqui agora com o nomezinho, né? E a ideia é que a gente agora vai importar isso aqui como uma pergunta de um quiz. Então a ideia é que a gente criar uma nova question, né? Passar isso aqui para uma view, para ele criar a questão para a gente, né? E preencher aqui automaticamente as informações e com a imagem, inclusive, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer alguma adaptação aqui nesse arquivo de form, mas vou deixar para o final, vou fazer aqui pela parte do mais voltada para o Django, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Implementar a view básica da quiz. Então, vamos implementar essa view básica. Como é que vai ser essa view? Vou abrir aqui dentro de pools, dentro do app pools aqui, ó, meu arquivo de views, tá? O arquivo de views, e vou criar lá embaixo uma nova view. Essa view aqui, ela vai ser uma view baseada em função, tá? Ela vai ser muito semelhante a esta aqui, ó, do pool send. Poderia até copiar ela aqui meio como um template, mas eu não vou copiar, não. Eu vou fazer aqui, como eu tô com o Copilot aqui, ele vai ajudar a fazer algumas coisas. Então, ó, vou criar aqui uma função, né, que vai ser minha view, chamar ela de Pokémon Quiz Gate. Lembrando que nosso sistema ainda não é um sistema de quiz, né? É um sistema de perguntas ali, é de enquete, mas a gente vai converter ele ainda para ter essas funcionalidades, tá? Vão ser aulas aí, futuras aulas, tá? Que vai ter essa funcionalidade. Então, vou criar aqui. Então, aqui na nossa função, né? Na nossa função, ela sempre recebe a request e sempre recebe a request. E aqui no caso eu quero que ela vai receber também o Pokémon ID, o ID do Pokémon que eu quero fazer ali a criação da pergunta, tá? Então, ó, Pokémon ID, tá? O Copilot aqui tá falando bravo. O microfone aqui fica muito ruim para eu digitar. Eu ajusto. Então, beleza. Aí o que eu vou fazer, ó? É, Vou fazer o quê? Vou receber esse Pokémon ID, só que esse Pokémon ID eu posso receber ele ou não, tá? Vou deixar isso aqui para a gente aprender como é que a gente trabalha com argumentos opcionais.
Então eu vou pegar aqui, primeira coisa que eu vou fazer é testar se esse Pokémon ID chegou, né. Quem vai mandar esse Pokémon ID para mim? Vai ser lá o botão, esse botão aqui, ó, vai ter uma ação aqui, quando eu clicar aqui, ele vai carregar essa view minha aqui, passando o Pokémon ID que eu quero usar para criar, a minha meu quiz. Lembrando que lá no formulário, o Pokémon é aleatório, é sorteado, é um sorteio, tá, sorteio. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó, vou testar aqui None. None, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma exceção. Aqui, esse for Pokémon ID não informado. Agora eu vou preparar algumas outras, vou criar um XL, na hora que ele cadastrar ali, quero que ele volte para uma outra página. Vou colocar aqui para ele voltar para a nossa rota pulls list. É a mesma que estava voltando ali, né, se der qualquer problema aqui na criação, eu poderia dar esse redirect aqui. Outra coisa que eu vou criar aqui é um API URL, variar para salvar o endereço da minha URL, que é aquele Pokémon aqui, né, que o próprio Copilot está me rolando aqui, né, ó, o https api.co/api/v2/Pokémon, e aqui a gente vai montar aqui, unicamente. Ele está colocando até a síntese errada aqui. Vou abrir aqui um try catch, tá? Vou foco, try, na verdade, try except, por hora, tá? E vou mostrar essa mensagem de erro aqui também. Eu vou seguir o Copilot, ó. Então, se der um erro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer redirect URL, mas a redirect aqui, ó, ele vai fora do accept. Por quê? Porque eu sempre vou redirecionar, tá? Então ele vai ficar no finalzinho aqui, sempre vou redirecionar. Depois que eu criei, eu sempre vou redirecionar, depois que eu criei minha pergunta. E aqui eu vou colocar um erro genérico aqui, ó. Erro, mensagem vai ser genérica. Erro ao criar Pokémon Quiz, tá? Um tipo de erro. Com uma exception desse tipo, tá? Se for outro tipo de except, for do tipo value error, só mandar ele aqui, tá? Eu poderia capturar os dois ao mesmo tempo, mas aqui com uma mensagem diferente, tá? Tendo o meu bloco try aqui, agora sim eu vou começar a fazer a parte da lógica. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, deveria ter feito no início, é o seguinte: para mim fazer uma request com o Python, aqui agora a gente está falando Python, aqui a gente fez com JavaScript, né? A gente usou o Axios lá, né? Portamos o Axios, temos aqui bonitinho, né? Que é um cliente aqui, né? Poder fazer requests, né? No remoto. Agora a gente vai fazer aqui com o recursos do Python. Que recurso vai ser esse? Vai ser o módulo request, tá? É o que eu devia ter feito aqui antes, tá? Vou importar aqui o módulo request. Só que esse módulo requests, ele não é nativo. Eu vou ter que instalar ele aqui. Ver se ele já está instalado. Eu vou instalar ele porque ele passa a ser um requisito. Como eu estou usando ele aqui explicitamente, ele vai passar a ser um requisito do nosso projeto. Então eu vou incluir ele aqui na nossa base de pacotes, né? Nossa base de pacotes. Então, para mim fazer isso, vou fazer, eu vou cancelar aqui, ó, tá vendo que tá com erro aqui, né? Um errinho aqui que eu terminei ele a parte do try. Vou fazer aqui um pip install request, tá? Pip install request, para ele instalar o módulo request. Ele já instalou, tá falando que já estava instalado. Eu não sei quando que eu instalei isso aqui, né? Talvez ele fez algum momento ali, mas eu vou incluir ele, fazer um pipe freeze, redirecionando aqui para o meu requirements. Vou dar até um zoom aqui, ó. Requirements
aqui para ele salvar aqui no meu requirement, tá? Ele vai salvar aqui. Eu acho que ele está falando que está satisfeito o requirements aqui porque algum desses outros pacotes já usa ele, tá? Mas não tem problema, eu vou colocar ele aqui como sendo agora vai ser uma dependência do meu projeto, tá vendo? Ele vai entrar aqui todos os pacotes que ele precisa, tá? Ele falou ali, viram novas dependências, beleza? Então, vou fazer isso, vou subir o servidor novamente, Python Manager Run Server, continuo com o erro lá, vou voltar para minha view e agora sim vou fazer aqui a request. Como é que vai ser minha request? Eu vou criar aqui uma variável, response para receber a resposta. A resposta da requisição que eu vou fazer lá na API. E vou fazer justamente isso aqui que o Copilot está me ensinando, me questionando aqui, ó. Request, vou usar lá o módulo request que eu acabei de instalar, dando um get e montando aqui a URL, a API URL, mais o Pokémon ID que está vindo aqui. O ID do Pokémon que foi sorteado lá no formulário de criação. Aqui eu vou fazer uma verificação, ver se a resposta foi ok. Status code foi igual a 200. Na verdade, eu não vou fazer igual a 200, eu vou fazer assim, ó. Foi diferente. Vou seguir a sugestão. Se for diferente de 200, eu vou lançar uma exceção. Mas velho erro. Velho erro não era bom, não. Velho erro. A exception. E aí eu vou colocar assim, ó. Erro ao buscar. Beleza. Assim. Beleza. Aí se deu erro, ele entra aqui, já lança a exceção, cai aqui, pronto. Né? Cai lá, né? Produz a mensagem e faz o redirect. Agora, se ele não entrar aqui, né, dando tudo certo ali na request, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados do Pokémon. Bom, vou salvar ela aqui, vou começar a montar aqui as minhas informações para a questão. O question test é vai ser um dos meus informações do campo da pergunta, o campo da pergunta ali, vai ser esse aqui, teste. Vou sugerir aqui, vou usar essa sugestão aqui, mas vai ficar um pouquinho diferente. Eu vou fazer assim, ó. Qual é o nome deste Pokémon? Aí a ideia aqui é que vai aparecer na imagem, né? A pessoa vai estar vendo a imagem, e aí na imagem, a pessoa vai pela imagem, pela imagem, ela vai ter que adivinhar ou marcar o nome correto, tá? É um quiz, né? Ele vai fazer o correto pela imagem, ele vai reconhecer o Pokémon, o nome do Pokémon. Aqui eu vou colocar um truquezinho aqui, eu vou fazer assim, ó, quiz number, e aqui eu vou colocar o Pokémon ID, tá? As pessoas não vão saber, mas aqui vai ser o Pokémon ID, pra, tipo, eu criar, toda vez que eu importar uma pergunta nova, ela ficar com um nomezinho diferenciado aqui, né? Diferenciado. Quiz number tal. Qual é o nome deste Pokémon? Né, o number tal, esse number aqui, número tal. Número que vai ser o próprio número aqui. Eu poderia gerar uma sequência, poderia fazer uma outra forma aqui, mas eu vou deixar desse jeito, tá? Beleza, uma vez que eu tenho a question, o que mais que eu preciso? Eu preciso do nome do Pokémon, que eu não vou usar agora, tá? Mas eu vou pegar aqui, ó. Pokémon name, ó. Mais ou menos igual o Copilot está me sugerindo, só que aqui eu vou usar, como é um objeto, o que acontece, né? Quando eu pego aqui o JSON, ele vira um dicionário, tá? Aqui no caso, lá no JavaScript, a gente chama, acho que, de objeto, o nome mais correto, e aqui ele vira um dicionário de dados. E aí eu consigo acessar aqui todas
as partes aqui de navegar dentro daquele objeto que a gente tinha visto lá, né? Daquela monte de informações que tem do Pokémon. Outra coisa que eu preciso aqui do Pokémon é o Pokémon Image, né? Pokémon Image. Então, esse Pokémon Image aqui, ó, eu tenho que pegar ele dentro desse caminho aqui. A gente fez isso lá na aula passada, ó. Lá dentro do objeto, ó, quando é o JSON, ele fica lá dentro de Sprites, Order, Dream World, Fonte Default, né, que é o caminho para a imagem, o caminho remoto. A gente vai salvar o caminho remoto para a imagem. Então, aqui, Pokémon, eu, os dados do Pokémon que eu acabei de fazer o request, quando eu executar aqui, ele vai fazer a request. O que eu vou fazer? Eu vou salvar, vou pegar esse carinha aqui, ó, get, pegar, fazer toda essa sequência aqui, ó, get, vou pegar de sprite, depois vou pegar get other, pegar aquele mesmo lá, get dream, vai ficar bem grande aqui e tem um detalhe aqui, eu não vou estar validando essa navegação aqui dentro dessa estrutura, porque pode acontecer de faltar alguma chave, dar algum problema, mas eu estou confiando na API, tá? Eu estou confiando na API. O certo era eu estar validando isso aqui de uma maneira mais robusta. Mas eu vou confiar aqui que existe. Se não existir, ele retorna null e vai dar um erro aqui, falando que null, não tem como dar get no null, porque aqui a ideia é que é um dicionário de dicionário. Então, o Pokémon é um dicionário, dentro dele tem uma chave, dentro dessa chave tem outra chave, dentro dessa chave aqui, né, dessa posição tem outra chave, dentro dessa tem outra chave. Na verdade, tem outra chave, não, tem outras chaves, né? Aí eu estou selecionando cada chave aqui dentro de um caminho ali, né, desse Pokémon. Então, eu tenho o Pokémon Image. E aqui, quase concluindo essa parte, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha question. Agora sim, vou criar minha question. Vou criar uma question nova, um objeto question. E aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o question test e, e o image URL vai ser essa. E aqui eu não vou colocar categoria. No lugar da categoria, eu vou colocar um campo que é obrigatório, que é o pubdate, é a data de publicação. A data de publicação, eu vou usar aqui a sugestão do Copilot. Vou usar o time zone now, tá? Pra ele cadastrar na data exata que eu criei a questão, pergunta. Feito isso aqui, eu venho aqui no objeto question e executo o método save nele, tá? O método do RM do campo. E feito isso também, o que eu vou fazer aqui, eu vou sobrepor aqui o meu redirect URL, eu criei ali em cima, e vou criar ele aqui, vou apontar ele, ó, o Copilot está até me dando aqui para mim a dica, né? Para mim, aqui esse reverso URL, se der um erro, ele vai voltar lá para a lista. Eu poderia voltar para um lugar melhor, né? Direct. Mas nesse caso aqui, se ele criou com sucesso, qual que é a ideia? A ideia é ele voltar ir para a página da própria questão que acabou de ser criada. Então, que ele vai usar o reverse lace para traduzir o nome da rota, o nome correto, com o argumento question ID. Então, na verdade, ele vai traduzir ali a rota para o local correto, o ponto correto. E aí, se ele entrar nessa aqui, né, se ele chegar nesse ponto aqui, na hora que ele chegar aqui no final da resposta da minha view, ele vai simplesmente redirecionar para a nova questão já, que já vai a gente já vai ali, tá? Tudo certo. A parte do nome do Pokémon eu não vou usar ainda, isso eu vou fazer numa próxima aula, para não tão extensa. E a ideia é que a gente vai atualizar isso aqui para quê? Para criar as alternativas. Então, tem que ter nome de outros Pokémon para mim criar as alternativas. Eu vou ter que ter a alternativa correta, que é essa aqui, correta, fiz. E vou ter outras alternativas ali também de nome de Pokémons reais, né? Para colocar ali na minha pergunta, como alternativa. A ideia geral vai ser essa, mas essa parte aqui vai ficar na aula futura, tá? Porque aqui a gente tem que fazer algumas coisas para a gente ter aqui funcionando, tá? Eu gosto de colocar ação. Então vamos lá. Então aqui com isso eu terminei aqui de criar a view, ó, implementar a view básica, agora eu vou criar as rotas. Vamos lá, então vamos lá no nosso arquivo de rotas de pools, né? Dentro de pools, vou abrir o arquivo URLs. E aqui, ó, a ideia aqui é criar duas rotas.
Por que eu vou criar duas rotas? Porque o meu parâmetro aqui, meu parâmetro de vai ser opcional, tá vendo? Ele pode ser null. E eu vou fazer isso porque, como eu vou usar o comando de tradução de rotas dentro do Django, se eu colocar que é obrigatório sempre, aqui, ó, ele gera um erro, porque ele vai tentar interpretar e montar a URL da requisição com toda vez com isso aqui. Ele vai exigir que tenha isso aqui. Mas vai ter momentos ali na hora da página, na página de forma aqui, que não vai ter esse ID ainda, né? Carregar e tal. Então ele não vai ter como montar aquela URL. Então eu vou criar aqui dois paths, tá? Vou criar aqui, ó, um path, duas rotas. Isso é quando a gente faz com a ideia aqui que você fica muito fazer o parâmetro opcional. Então eu vou chamar aqui de quiz Pokémon. Esse nome aqui a gente create. Essa aqui é um nome. E quem vai processar a Pokémon quiz create, ele já está importando lá do arquivo. O name dessa rota vai ser Pokémon quiz create. Aqui, e vou criar a outra rota agora com o parâmetro. Então vou ter duas rotas. Uma rota tem o parâmetro obrigatório e a outra com o parâmetro obrigatório. Então, para que serve isso? Isso serve justamente para a gente poder é, trabalhar aqui com um parâmetro opcional, tá? Então, vou criar aqui, ó. É tipo assim, é duas rotas com o mesmo nome, só que ela aceita argumentos ou não. Mas veja, como a gente está tratando essa questão ali dos argumentos, aqui, ó, a gente está tratando aqui, ó, a gente é opcional e a gente trata ele aqui. Então é obrigatório, no fundo vai ser obrigatório. A view vai forçar que seja obrigatório. Então a gente está criando essas duas rotas aqui só para poder contornar ali o problema no JavaScript. Que no JavaScript ele vai tentar interpretar ali na hora que ele for gerar o código do JavaScript, o template, né? E ainda não tem o ID porque eu não cliquei no botão. E aí, se não tiver o ID do Pokémon, dá um erro aqui no Django, tá? A parte do Django. Então aqui eu vou seguir o mesmo princípio aqui, ó, barra create, barra tipo inteiro, barra Pokémon underline ID. Lembrando que aqui é o tipo e o nome do parâmetro. Então esse nome ele é consistente com esse nome aqui do argumento da view, tá? Então beleza, aqui a view é a mesma que vai processar e o name aqui interno eu vou deixar, vou ver qual que eu vou deixar. Eu vou deixar esse mesmo. Deixar deixar esse nome mesmo, ou ID. Aqui não vai dar diferença, tá? Então, beleza. Feito isso, eu criei aqui as rotas que estão agora, e quem processa é minha view e está guardando o Pokémon ID. Beleza. Então, fizemos aqui esse passo 2, tá? Agora a gente vai fazer o passo 3, que é atualizar o script ali no formulário de criação da pergunta, que é o question form, para ele poder repassar ali para a gente esse, esse question, como é que se diz ali? O ID do Pokémon, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer ali na própria URL, tá? Isso aqui é bem simplinho, ó. Vai ficar bem simples dessa maneira aqui, ó. Então, aqui a gente já tinha Deixa eu ver, a gente tinha? Não tinha? A gente tem aqui o import data, beleza. Aqui, o que a gente vai fazer, a gente tem aqui o import data, que aqui a gente modifica quando ele carrega o Pokémon, né? Aqui, quando a gente clica no botão lá de importar, ele atualizava aqui o href dele. Então, agora o href vai ser aquela rota nova que a gente acabou de criar, que é essa rota aqui, ó. O name dela aqui, ó. Tá? Essa rota aqui.
Qualquer uma das duas aqui vai funcionar, tá? Deveria funcionar aqui, deve funcionar. Vou colocar essa aqui, foi a que eu testei. E aqui, o que, que eu vou fazer para passar o argumento? Eu vou colocar essa aqui porque essa aqui o quê? Essa aqui o argumento não é obrigatório. Então ficaria assim, ó, para o argumento ser obrigatório. Pokémon, ID, e aqui eu colocaria o ID. Só que como esse ID ele vai vir do JavaScript, que é esse random ID aqui, é o ID que a gente sorteou, fica um pouco difícil aqui eu combinar o JavaScript. Estou num arquivo HTML, num template HTML, estou escrevendo JavaScript e tem aqui código também que vai ser interpretado pelo Django. Então aqui vira uma salada aqui, isso aqui não dá muito certo, tá? Fica meio até confuso. Então, por isso que eu usei aquela abordagem de ter duas rotas. Então essa rota aqui ela vai funcionar, só que aí eu vou usar um truquezinho aqui que é o seguinte, eu vou colocar uma barrinha aqui, ele vai converter isso aqui para mim normalmente para essa rota aqui, ó. Vai converter normalmente para essa rota aqui. E aí eu vou aqui concatenar, como eu estou aqui dentro de um bloco JavaScript, vou concatenar aqui com random ID. E aí ele vai montar para mim essa URL. Aí quando ele carregar aqui, quando eu clicar, ele vai carregar e vai achar que a rota existe. Então, na verdade, ele vai acessar essa aqui. Tá? Ele vai montar usando essa, mas vai acessar usando essa. E, na verdade, como é a mesma view, né? E ele está guardando o ID, vai funcionar perfeitamente. Então, é uma ideia ali quando você tem argumentos opcionais, tá? É uma solução aqui que no Django geralmente é assim que é feito. Então, beleza. Aqui eu tenho o random ID, já fiz aqui então a atualização. Nesse ponto aqui, ó, o que, que vai acontecer? Se eu vier aqui no meu, ali na minha página já de criação, que eu deixei, né, da enquete, já deixei aberta. Ah, logado. De novo. E lembrando, para mim criar, né, uma pergunta, adicionar uma pergunta, eu tenho que estar logado. Então aqui eu vou carregar, ó. Ele vai carregar o Pokémon, lembrando que cada hora ele carrega um. E aqui, ó, se você observar, ele já tá ali na rota corretinha, ó. Import Pokémon Quiz Create ali, ó. Esse é o 38. Eu não vou testar agora porque eu vou complementar aqui pra gente fazer o teste final, tá, pessoal? Assim, eu queria agradecer quem tá até aqui, né, que você tá acompanhando. Queria pedir novamente para você se inscrever aí no canal, tá? Para poder ajudar aí, né, dar uma força aí no curso, né, que eu tô fazendo com toda dedicação para vocês aí. E espero que realmente tenha ajudado, tá? E se você tiver qualquer dúvida aí no código, se quiser dar alguma sugestão de aula aí, de coisa, pode colocar aí nos comentários, tá? Então, o que que eu vou concluir, o que que eu tô falando aqui? Eu vou concluir a parte de exibição da imagem, tá? Porque para ficar melhorzinho ali, quando eu criar a pergunta, quando eu criar a pergunta, eu quero que a imagem seja exibida, tá? Na página de detalhes, na verdade. Porque a gente vai redirecionar, só lembrando aqui, ó. Quando a gente criar que o Pokémon ele vai executar isso aqui, se deu tudo certo, né? Vai fazer a request, vai carregar os dados lá, vai pegar o JSON, converter para o dicionário, vai extrair ali o nome a gente não está usando por enquanto, vai montar o texto da pergunta, né, do quiz, vai extrair a imagem, vai criar a question, né, o objeto question da pergunta, vai montar ele direitinho aqui, vai salvar a imagem certinha, e aí ele vai redirecionar lá para página do detalhe da pergunta. Então, nessa página aqui, eu quero que ele já exiba a imagem lá, bonitona lá, eu quero que ele já exiba a imagem. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou editar o formulário que exibe a imagem, que é o formulário aqui, que é o template, dentro de templates, tools, question detail. Então, vou colocar aqui, question detail, e aí eu quero exibir aqui dentro a nossa question detail, tá? A question detail, na verdade, eu quero exibir a imagem se existir. Então, lembrando que eu tenho a question aqui, né? A pergunta aqui, tá? Então, eu vou tentar exibir, na verdade, a pergunta que é a parte de cima, né? Na verdade, a pergunta está aqui, ó, o texto. Na hora para votar, ela aparece aqui embaixo. E lembrando que logo abaixo aqui ela aparece as alternativas, que a gente ainda não vai ter, né? Na próxima aula.
Então aqui quando aparecer o texto da pergunta, eu já quero mostrar a imagem, porque lembrando que aqui a imagem faz parte do quiz. Então eu vou fazer um teste aqui, ó, se question. Primeiro eu vou fazer um teste, né? Se question, meu objeto question contém o campo lá, o field image URL, que é o campo, que é esse campo, o que eu vou fazer? Deixa eu compartilhar aqui minha auxiliar. Eu vou pegar e vou eh, exibir a imagem, tá vendo? Então é uma decisãozinha aqui simples, ele vai criar a tag imagem e vai pegar justamente a URL da imagem lá, a imagem remota. Vou deixar aqui igual o Copilot sugeriu também, vou exibir aqui como texto alternativo da imagem isso aqui. Vou usar a imagem fluida aqui também, ele sugeriu aqui que isso aqui é do próprio Bootstrap, que ele sabe que eu estou usando, é o Copilot. Então ele vai ter esse bloquinho aqui, ó, abaixo do texto da imagem, se houver imagem, né, na minha enquete, ali na minha pergunta, ele vai exibir. Então, basicamente é isso aqui. Feito isso aqui, tá pronto, tá? Feito isso aqui. Pronto, agora é só a gente ir pro teste. Então, vamos lá. Rodando. Vou carregar aqui um novo. Aí aqui a ideia é que eu possa ir carregando, ó, até achar um que eu goste, né? Eu vou importar esse aqui, ó. Então vamos lá, vamos ver se vai de primeira aqui, ó. Importar Pokémon como quiser. Olha lá, aqui dá pra ver aqui, ó, no status, que é esse aqui é o Pokémon 117. E aí eu vou clicar em importar. Esse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir lá a nossa view que a gente criou, a view que vai. Ele faz a request de novo, talvez esse aqui não é tão eficiente, né? Que ele vai fazer a request de novo pelo esse ID aqui, pelo ID desse Pokémon e criar a question baseado nesse Pokémon. Então aqui a ideia de ter isso aqui é que eu posso selecionar qual Pokémon que eu quero, né? Então eu vou clicar em importar, ó, pronto, foi, ó. Criou aqui a enquete, né? Tá como enquete aqui 16, quiz número 117, ó, tá vendo? O ID, qual é o nome deste Pokémon? E aqui embaixo virá as alternativas, tá vendo? Aí já tem a imagem aqui bonitinha. Essa imagem que eu poderia ter trabalhado ela também aqui, para ela ficar menorzinha, né? Aqui eu tinha colocado para ela ficar com altura 200, posso deixar aqui também a altura 200. Ficar meio mais padrãozinho ali. Coisa de back-end, tá, pessoal? Isso aqui, quem trabalha com back-end, você não nem bom isso aqui. Tá bom, né? Bom, então, ó, pessoal, aqui a gente então conclui essa aula, tá? Agradeço muito. Peço de novo para você se inscrever, principalmente, e curtir o vídeo, tá? Para dar aquela força aí no curso. E na próxima aula a gente dá sequência para a gente concluir essa parte aqui com as alternativas corretas da pergunta, que agora é um quiz. Beleza? Agradeço aí. E como sempre, eu convido você para a próxima aula, que a gente já vai preparar aqui, já está no forno aqui para sair. Então, bora lá? Vamos para a próxima aula? Bora lá? Então, vamos codar?